O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado. Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com Cláudia Wasserman, diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professora titular do Departamento de História e autora do recém-lançado A Teoria da Dependência, do Nacional Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo. Nesse livro, ela conta a trajetória de 4 intelectuais que disputaram com Fernando Henrique Cardoso a paternidade da teoria da dependência, perderam a batalha e terminaram, de certa forma, esquecidos. E eu acho que a gente tem que dar voz para os debates intelectuais. A gente tem que permitir que eles aflorem na nossa sociedade, que esses debates é que vão nos apontar caminhos. Então, assim, não foi para resgatar a teoria da dependência, foi para resgatar o debate. Na nossa conversa, falamos sobre o ambiente acadêmico de 1950 e 1960, sobre a vida no exílio e sobre o que mudou no cenário intelectual do Brasil pós-redemocratização. Professora Cláudia, obrigado por ter vindo aqui à Ilustríssima Conversa. Eu li o seu livro com bastante interesse, confesso que eu não conhecia os seus 4 protagonistas. Você conta a história do alemão André Gunder Frank, que tinha doutorado em Economia pela Universidade de Chicago, dos brasileiros Teotônio dos Santos, graduado em Sociologia, Rui Mauro Marini, formado em Administração Pública, e Vânia Bambirra, formada em Ciência Política. Os 3 fizeram mestrado em Ciência Política na UNB, onde Gunder Frank era professor. E aí eles formaram um grupo intelectual que ficou conhecido como Grupo de Brasília ou Esquerda Radical da Teoria da Dependência, entre outros apelidos. Primeira pergunta que eu queria fazer para você: como surgiu o interesse por esses 4 personagens em particular? Eu me interessei por esses 4 personagens ainda na minha graduação. Eu fiz graduação em História, e naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, esses intelectuais eram muito estudados, sobretudo quando a gente trabalhava com História da América Latina. E como eu me interessava muito por História da América Latina, eu acabei tomando gosto pela leitura desses intelectuais. E os meus professores, naquela época, no início dos anos 80, eles eram predominantemente marxistas. Quer dizer, os bons professores que nós tínhamos na faculdade, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eram marxistas. Os outros eram professores mais antigos, que davam aula assim de modo mais factual, né, e estavam mais preocupados com a empiria do que com teoria, e a URGS se caracterizava, a URGS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como a gente carinhosamente a chama, ela se caracterizava muito por puxar para o lado das questões teóricas. Então, eu tive muita leitura desses autores naquela época, e eles foram caindo no esquecimento. Então, eu continuei dando aula de História, eu me formei lá, fiz mestrado, fiz doutorado no Rio de Janeiro e voltei como professora. E eu vi que os meus colegas mais jovens, professores de América Latina, professores de Brasil, já não usavam mais esses textos como textos de aula, né? Então, eu me interessei em saber por quê, o que estava acontecendo. E como eu sempre estudei, o meu foco de estudo, de pesquisa, foram os intelectuais brasileiros e latino-americanos, eu me interessei por retomá-los ou entender um pouquinho a trajetória deles, o que aconteceu com eles no exílio, o que aconteceu com eles depois que eles voltaram para o Brasil, por que eles não se reinseriram academicamente. E você chegou a conhecê-los pessoalmente? Eu conheci o Teotônio dos Santos, que faleceu recentemente, faz um mês, e a Vânia Bambirra. Eu cheguei a entrevistá-los.
E foi muito difícil, essas entrevistas foram muito difíceis. Se tu reparar bem, eu usei muito pouco dessas entrevistas no livro, porque eles eram pessoas que tinham uma visão da própria trajetória muito diferente daquela que eu estava conseguindo perceber na documentação e nos estudos que eu estava fazendo. Diferente em que sentido? A Vânia, por exemplo, ela era uma pessoa... Os dois, mas a Vânia, sobretudo, ela tinha muita mágoa de tudo que tinha acontecido com eles durante toda a trajetória, sobretudo quando eles voltaram para o Brasil. E o Teotônio continuava tendo aquela postura muito radical a respeito de tudo e de todos, né? E também assim um pouco de rancor. Então é muito difícil entrevistar pessoas com essas características e conseguir tirar delas alguma coisa que não seja a imagem que eles têm da sua própria trajetória, que não corresponde necessariamente ao que de fato aconteceu. Então, por isso, eu usei pouco essas entrevistas, mas, de qualquer maneira, assim, eu pude perceber que imagem eles tinham dos seus próprios problemas, vamos dizer assim, ao longo do seu percurso acadêmico e intelectual. Você falou desse aspecto de mágoa e de rancor, e, de certa forma, isso tem a ver com o fato de, na década de 80, quando eles voltaram do exílio, eles não terem encontrado o mesmo tipo de espaço, o mesmo tipo de destaque que eles haviam adquirido no próprio exílio. Mas tem um passo anterior que eu queria dar, que talvez seja o primeiro ponto de mágoa ou de rancor desse grupo, que é a disputa pela paternidade da teoria da dependência. Pelo seu livro, você aponta Gunder Frank como o primeiro intelectual a ter formulado a teoria da dependência, e então o grupo de Brasília, de certa forma, teria essa paternidade, uma paternidade que depois veio a ser atribuída ao Fernando Henrique Cardoso. Então, lembrando que nem todos os nossos ouvintes saberão o que é a teoria da dependência, eu queria que você começasse explicando o que é a teoria da dependência, para depois a gente falar um pouco sobre essa disputa. É importante pensar o que é a teoria da dependência naquela época, porque era um período em que não se pensava exatamente em dependência. Em independência em relação aos centros hegemônicos do capitalismo, quer dizer, os países periféricos que eram extremamente dependentes. Não. O foco de todas as preocupações naquela época eu digo assim, final dos anos 60, ou meados dos anos 60, todos os anos 60, vamos colocar assim, né? O foco era o desenvolvimento. Todas as correntes de opinião estavam preocupadas com o desenvolvimento. O pós-guerra deu esse arrancar, vamos dizer assim, o start nessas teorias do desenvolvimento. Porque no pós-guerra a Europa se reconstruía, os Estados Unidos se afirmava como potência, o Japão vivia os anos gloriosos. Então, o pós-guerra deu o start dessas teorias, e no Brasil, na América Latina, todos os intelectuais se perguntavam como que nós vamos fazer para atingir esse patamar de desenvolvimento semelhante a dos países do primeiro mundo. Então, várias correntes de pensamento se perguntando como que nós podemos nos desenvolver, o que falta para o desenvolvimento, o que falta para atingir o patamar de desenvolvimento dos países do primeiro mundo. E as respostas eram muito divergentes. Então, tinham institutos de pesquisa, a CEPAL, o ISEB no Brasil. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU, que era formado por economistas e que tinha sede no Chile, e que foi criado em 1948 especialmente para pensar o desenvolvimento da América Latina. Fazia estatísticas seriais, fazia
enfim, uma série de estudos para pensar o desenvolvimento. O ISEB, no Brasil, pensava também essa questão do desenvolvimento. Os principais nomes da CEPAL do Brasil? Celso Furtado e Raul Prebisch, na Argentina. E do ISEB? Do ISEB Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, e daí tem várias fases, Cândido Mendes, várias fases do ISEB onde se alternaram esses intelectuais, mas principalmente Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes e Nelson Werneck Sodré. E Caio Prado Júnior também. Então, esse era o foco. Em determinado momento, alguns intelectuais começam a colocar a dependência, o conceito de dependência, como central para entender o desenvolvimento desses nossos países não desenvolvidos, ou, para usar um termo da época, subdesenvolvidos. E a dependência começa a ser disputada a partir daí. Eu digo que o André Gunther Frank foi um dos primeiros a pensar nesse dilema, porque ele criou uma fórmula que dizia que o que ocorria era o desenvolvimento, o que ocorria nos países da periferia era o desenvolvimento do subdesenvolvimento, e não propriamente o desenvolvimento em si. E que isso era resultado das relações de dependência que nossos países mantinham com os países centrais do capitalismo. E esses autores, ele escreveu esse livro em 64, foi publicado no Brasil em 65. E esses autores começaram, então, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Orlando Pizarro, outros autores chilenos, argentinos, começam, então, a tentar entender essa fórmula do André Gunther Frank e aperfeiçoá-la. Ao mesmo tempo, existia um outro organismo que era ligado à CEPAL, que se chamava ILPES, Instituto Latino-Americano de Pesquisas Sociais e Econômicas. Abrigava mais os sociólogos do que os economistas. Os economistas estavam na CEPAL, os dois tinham sede no Chile. Abrigava os sociólogos e cientistas políticos. Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto faziam parte desse instituto. Todos eles estudavam nas mesmas universidades, eles tinham as mesmas redes, se conheciam. E eles, então, Fernando Henrique e o Enzo Faleto lançam um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina, em 1969, no mesmo ano que o Fernando Henrique funda o SEBRAP. E, nesses anos, o Fernando Henrique volta para o Brasil em 68, ele fica exilado de 64 a 68, é um autoexílio, e esses autores, esses nossos personagens, permanecem no exílio, não podem voltar para o Brasil, eles são perseguidos, eles tinham uma militância em organizações de esquerda e de resistência à ditadura mais radicais, mais consistentes, consolidadas. Então, eles estão realmente exilados, eles não podem voltar para o Brasil. Eles faziam parte da POLOP, que é a política operária, né? E eles faziam parte, depois, no Chile, do MIR, que é o movimento da esquerda revolucionária. Então, eles não voltam para o Brasil e eles permanecem publicando e desenvolvendo muito essas teorias no exílio. O livro do Fernando Henrique, ele coloca a dependência também como centro da análise, mas, para o Fernando Henrique e para o Enzo Faleto, a dependência é uma etapa que todos os países periféricos teriam que passar e teriam que superar, e poderiam superar, dependendo da ação política que os seus governos fizessem, para chegar ao patamar de desenvolvimento dos países centrais. Enquanto que Rui Mauro, Teotônio e Vânia desenvolvem a tese de que não é possível superar a dependência dentro do sistema capitalista, porque, segundo eles, o sistema capitalista se desenvolve de modo desigual e combinado.
de acordo com a teoria leninista. O que quer dizer isso? Que a cada crise do sistema capitalista central, a periferia teria uma crise igual ou maior, e que o gap existente, portanto, entre os países periféricos e os países avançados nunca deixaria de existir, porque é disso que se alimenta o sistema capitalista, dessa diferença, dessa desigualdade. Se existe desigualdade no chão da fábrica entre os que detêm os meios de produção e os que não detêm os meios de produção, e essas desigualdades elas nunca desaparecem dentro do sistema de luta de classes, da estrutura de classe do capitalismo, assim, do mesmo modo, existe um sistema que nunca desaparece entre países dependentes e centrais. Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse tema, pensando em países que conseguem superar a dependência e em como muda no sistema capitalista essa dependência. Eles também pensaram um pouco nisso. O que eu ia perguntar é que, por causa desse modelo, houve a interpretação de que eles acreditavam que o Brasil estaria fadado, de certa forma, ao atraso, ou nunca poderia se desenvolver. E não é bem isso, né? Eles só acreditavam que precisava de uma ruptura mais radical para que o Brasil pudesse, de fato, atingir um estágio de desenvolvimento superior ao que existia naquela época. Exatamente. Eles criam vários conceitos bastante sofisticados para entender esse processo. E para entender como alguns países da periferia conseguem se destacar dos outros, porque, inclusive, o próprio imperialismo, segundo eles, né, aproveita para enviar as suas plantas industriais já mais atrasadas, mais ultrapassadas para esses países, para que eles desenvolvam dentro do sistema uma outra função que não é a função propriamente dos países mais dependentes. Então, por isso, às vezes meus alunos me perguntam: professora, e principalmente no período assim de grande auge do crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, ali mais ou menos 2010, um pouquinho antes disso, né, o Brasil teve um certo crescimento econômico diferenciado. Os meus alunos me perguntaram: professor, mas o Brasil está saindo desse rol de países mais atrasados? Eu dizia para eles: olha, vamos esperar a próxima crise econômica mundial, porque, né, o Lula chamava de marolinha, mas a gente viu que não é bem assim, que os países dependentes, eles realmente, em crises econômicas mundiais, eles acabam tendo um sofrimento, vamos dizer assim, igual ou maior do que os países centrais. Mas é tudo dentro de um sistema que vai se modificando, que obviamente vai se modificando, né? Ele não fica parado, estanque, quer dizer, nós estamos fadados ao desastre para sempre, para todo sempre. E para a gente voltar lá para aquele ambiente dos anos 60, antes de falarmos das possíveis aplicações da teoria da dependência hoje, eu queria só retomar o fim dessa batalha pela paternidade da teoria da dependência. Então, os 4 intelectuais que você estuda estavam no exílio, Fernando Henrique já estava no Brasil, fundou o SEBRAP, que é um importante centro de pesquisa que existe até hoje. Mas foi só isso? Quer dizer, os 4 intelectuais do Grupo de Brasília estavam no exterior, a produção deles não chegava ao Brasil, e o Fernando Henrique estava aqui com um destaque maior, era da USP, e por isso foi o caminho para ele foi mais fácil? Não, as teses, foi bom tu falar da USP, porque as teses da sociologia da USP, elas começaram a ser hegemônicas. Elas passaram a ser hegemônicas no Brasil. E quais eram essas teses? É justamente da existência de um setor, de um polo moderno, muito moderno, da economia brasileira, que realmente tinha, né, sobretudo depois do Juscelino Kubitschek, com a vinda da indústria automobilística e a indústria pesada, fundada a partir dos governos militares,
que é o momento de fundação da indústria pesada no Brasil. Então, um polo extremamente moderno, um polo extremamente arcaico, atrasado da agricultura brasileira, e das próprias desigualdades sociais do Brasil. Então, se fundou naquela época até a imagem da Belíndia, né? Que o Brasil tinha uma parte de Bélgica e uma parte de Índia. Então, a sociologia da USP, ela tinha essa tese funcionalista de um polo extremamente moderno e um polo extremamente atrasado, e que, através do efeito demonstração, esse polo moderno ia trazer o Brasil atrasado para o seu lado e ia conseguir desenvolver o Brasil. Então, é uma tese extremamente palatável, né? Não é uma tese, não é dizer é certo ou errada, mas é uma tese extremamente palatável, extremamente otimista, com base em estudos, demonstrações científicas, sociológicas, e que, então, se tornou hegemônica no Brasil, nessa época. E, inclusive, os livros didáticos que a minha geração estudou, acho que a tua não, mas a minha certamente, estudou em livros didáticos que diziam o Brasil, existem países desenvolvidos, existem países subdesenvolvidos, e o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, esse conceito de em desenvolvimento era extremamente otimista e bacana, né? Numa época em que o Brasil vivia realmente uma ditadura militar e todos os percalços dessa ditadura, mas que também vivia um milagre econômico, né? Meados da década de 70. Então, realmente, a tese se tornou mais consensual. E esses nossos autores, eles continuam estudando no Chile do Allende. Eles sofrem o golpe militar do Brasil, depois sofrem o golpe militar no Chile. No Chile, eles estavam na Universidade de Concepción, que é perto de Santiago, e eles estavam num centro de pesquisa chamado CESO. E, no CESO, eles passaram a liderar as pesquisas de sociologia, de economia, porque os companheiros chilenos todos foram para o governo. Então, eles tinham realmente assim, um centro de pesquisa muito que produzia muito, que estudava muito, e eles continuavam estudando com base naquelas ideias de socialismo, de que, dentro do sistema capitalista, esse dilema do desenvolvimento e da dependência não ia se resolver. Então, assim, também influenciados por aquele ambiente do Salvador, né, do governo Salvador Allende, aí eles sofrem um novo golpe, vão para o México, onde eles se encontram com todos os exilados latino-americanos. Eles não frequentaram a França, não frequentaram os Estados Unidos, né? Continuaram nesse ambiente muito radical das universidades latino-americanas. Eu quero falar sobre essa influência do exílio na pesquisa deles, mas antes eu queria insistir ainda um pouco nessa questão do esquecimento deles ou da disputa, a derrota deles na disputa pela paternidade da teoria da dependência. Me chamou muito a atenção um determinado trecho do livro em que você conta da produção intelectual, acadêmica dos quatro. O caso do Teotônio dos Santos é o mais impressionante, porque você cita aqui 164 artigos em revistas científicas e, o mais impressionante de tudo, 110 livros publicados aí em quase 50 anos, em diversos idiomas. É uma produção vastíssima sob qualquer critério, hoje, era naquela época também. Um pouco antes desse momento do livro, ou, na verdade, um pouco depois, você mostra como alguns pensadores brasileiros ou alguns historiadores ou pessoas que se debruçaram sobre o momento da produção de esquerda, produção econômica, deixam esses quatro intelectuais, de certa forma, numa posição quase de nota de rodapé. Um dos casos ali por ironia, o do Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda.
E você faz questão de mostrar como o Guido Mantega, ao dar 3 páginas para o capítulo Fernando Henrique, na página da teoria da dependência, e uma simples menção ao grupo de Brasília, chega a errar o nome de um deles, troca o Rui Marini e escreve com I, onde é Y. Você mostra que outras pessoas também cometeram esse tipo de erro, mostra como, agora me foge o nome do autor, mas cita a produção intelectual do grupo sem ter lido praticamente nada do que esse grupo produziu, e como a gente viu, o Teotônio já tinha uma produção imensa. Então a minha pergunta é, por que isso acontece? Eles foram menos estudados por causa do radicalismo também? Talvez considerassem eles menos legítimos ou menos sérios do ponto de vista intelectual porque eram militantes? Não, eu acho que tem essa questão da militância, mas tem também uma disputa por espaço acadêmico, por espaço de comprovação de teses teóricas. Isso pode parecer, para um público mais amplo, um pouco abstrato, mas, na verdade, quando a historiografia, ou a economia, ou a sociologia se divide em 2 campos teóricos, um que entende que as soluções para os problemas... Porque, tu vê bem, esses autores todos que nasceram nos anos 30, eles estão tentando encontrar problemas para soluções para os problemas do país. Eles não são autores, nem o Fernando Henrique, nem o Caio Prado Júnior, nem o Nelson Werneck Sodré, nem esses personagens que eu estudo. Eles não são autores acadêmicos, professores universitários que estão lá nas suas torres de marfim e que olham a sociedade como se fosse algo estranho em que eles não podem tocar. Não, eles estão procurando soluções para os problemas do país. Então, quando um grupo diz que, do ponto de vista das suas análises teóricas, dos seus estudos, não existe solução dentro do sistema capitalista, e o outro grupo diz que, sim, existe solução para os problemas do Brasil, para os problemas da dependência, da economia brasileira, da falta de desenvolvimento dentro do sistema capitalista, o mundo se divide em 2. Pode parecer estranho, né, para quem está de fora dessa disputa, mas essa disputa teórica ela vai se refletir, sim, no que vai ficar consagrado como mais certo, como mais, como eu disse antes, o mais palatável, o mais otimista, o que mais se adequa à ideia de conciliação de classes, que era o que defendia esses outros setores da própria sociedade brasileira. Então, eles defendiam um rompimento mais radical, em momentos, claro, todos defendiam, na verdade, nos anos 60, talvez a gente possa entrar um pouco nisso, né, a diferença entre os anos 60 e os anos 80, para pensar que nos anos 60 nós tínhamos uma intelectualidade mais radicalizada, e nos anos 80 nós vamos ter uma intelectualidade mais cautelosa. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. Fala um pouco sobre isso. Essa é uma parte significativa do seu livro e que é bem interessante, porque eu nasci em 1980, então... quando eu já tinha alguma capacidade de reflexão, já existia um certo consenso, não exatamente o fim da história, como quis o Fukuyama lá atrás, no começo dos anos 90, mas já havia um consenso em torno... O Muro de Berlim já tinha caído, então talvez esse seja o marco. Então, para a gente dá de barato que as discussões têm que se dar dentro de um horizonte de possibilidades talvez mais estreito, mas é um horizonte de possibilidades que não está exatamente em disputa.
Nos anos 50 e 60, o horizonte de possibilidades era muito mais amplo, né? E nos anos 80 que esse horizonte foi se estreitando, de certa forma, para usar essa metáfora. E você explora bem isso no livro. São diferenças bem significativas da década de 60 para a década de 80. Queria que você comentasse um pouco isso. Vou falar primeiro desse estreitamento. Eu gostei dessa figura de linguagem. Esse estreitamento claramente se dá pelo medo. A gente sempre diz que o medo a gente sentia, né, os intelectuais, as pessoas mais politizadas sentiam medo durante a ditadura. Mas isso não é verdade. Eu acho que o medo ele está muito colocado no início dos anos 80, meados dos anos 80, quando se começa o processo de redemocratização. O medo da esquerda é o medo de retrocesso à ditadura, e o medo da direita é o medo de radicalização. Então, assim, é um pisar em ovos, é um momento, por isso esse estreitamento. Não é só um estreitamento, é uma aproximação das perspectivas centro-esquerda, esquerda e até centro-direita. Então, se forma um blocão, né, para usar, inclusive, uma expressão que é muito usada em congresso, né, para pensar nos pactos, se forma um bloco que é pelo processo de redemocratização. Nos anos 60, nós tínhamos uma sociedade mais polarizada, né? Não sei se hoje também nós estamos vivendo isso, mas talvez a gente possa fazer um pouco essa comparação. Nós tínhamos uma sociedade mais polarizada entre os que achavam que, para seguir em frente, para que o Brasil pudesse ter um país pudesse ser mais democrático, né? Se pudesse avançar na democratização e até no desenvolvimento, os que pensavam que era necessária a aliança entre as classes populares e as elites, e aqueles que pensavam que essa aliança estava fadada a um desastre que ia resultar na ditadura, ou que ia resultar na derrota das classes populares, que acabou sendo verdadeiro, né? Essa aliança, se ela foi feita em algum momento, ela logo foi descartada pelas elites, com medo, né, de que o processo pudesse fugir do seu controle. Então, nos anos 60, se discutia se a Revolução Brasileira... A discussão da Revolução nos anos 60 não era só uma coisa assim necessária, era urgente. Todo mundo achava que a Revolução estava ali na porta, que ela ia acontecer. É incrível ler assim, a gente lê até o jornal dos anos 60, e se falava em revolução no jornal, não é a Revolução de 64, tá? Que depois foi, né, o conceito foi apropriado pelos militares, mas era a revolução social mesmo. Só que alguns estavam falando de uma revolução burguesa, de uma revolução capitalista, no sentido de maior desenvolvimento do capitalismo, um desenvolvimento nacionalista, e até de um nacionalismo autônomo, como eram Celso Furtado, Raul Prebisch, né, os cepalinos, Hélio Jaguaribe, e alguns falavam de uma revolução social, proletária, marxista, comunista, né? Mas é curioso, porque o PCB, na época, nos anos 60, ele pregava a Revolução Socialista, mas achava que primeiro o Brasil tinha que passar pela Revolução Burguesa. Então, esses nossos personagens, eles achavam o PCB reformista, achavam que o PCB estava adiando o processo revolucionário. Quer dizer, era uma sociedade intelectualmente muito rica dos anos 60 no Brasil. O Simon Schwartz disse: o Brasil nunca esteve tão inteligente. Eu uso isso muito nas minhas aulas, usei no livro, né, essa frase do Simon Schwartz, que ele diz: o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente.
Quer dizer, nunca foi tão inteligente quanto nos anos 60, porque realmente assim os debates intelectuais eram muito eufóricos, eles saíam para a sociedade brasileira. O Nelson Werneck Sodré e o Caio Prado Júnior disputavam. Essa disputa ficou um pouco apagada no meu livro, mas ela é uma disputa importante, porque ela também retrata um pouco isso que aconteceu depois. O Nelson Werneck Sodré, que era comunista, Caio Prado Júnior, comunista, os dois do PCB. Um achava que primeiro tinha que vencer a etapa burguesa, democrática, o Nelson Werneck, e o outro achava que não, que deveria se ir direto para a Revolução Socialista do Caio Prado, né? E isso depois também vai se refletir na disputa entre Fernando Henrique, Enzo Faleto e outros autores, né? E esses nossos personagens aqui. E aí, nos anos 80, tudo tinha mudado, né? Esses 4 intelectuais ficaram fora do Brasil, como você comentou, viveram um ambiente de golpe de novo no Chile, depois no México conviveram com outros exilados, ou seja, de certa forma, não exatamente que ficaram parados no tempo, mas aquele ambiente dos anos 60 se reproduzia para eles ao longo dos anos 70 e começo dos anos 80, enquanto o Brasil passou por uma outra etapa, teve o golpe de 64, ditadura, crescimento econômico, problemas econômicos, abertura, e aí nos anos 80, depois da lei da anistia e o ambiente intelectual brasileiro era de pacificação, de consenso no final dessa década, queda do Muro de Berlim, começo da década seguinte, fim da União Soviética. Então, de certa forma, a possibilidade do comunismo era história, o capitalismo tinha vencido, havia um caminho, que era o caminho da democratização, o Brasil com uma nova Constituição em 88. Esses intelectuais voltam, ainda com uma cabeça anos 60, é isso? Uma cabeça anos 60, eu me esqueci de te dizer o seguinte, o México é muito importante. Se o Chile do Allende foi importantíssimo para eles manterem a ideia de revolução proletária, a chama acesa, o México é tão importante quanto, porque o México tinha vivido uma revolução em 1910. O México não teve ditadura militar, o México recebeu todos os exilados, o México recebeu a viúva do Salvador Allende. O México não rompeu com Cuba. Então, por mais que o México também tenha tido seus problemas assim de autoritarismo, né, de uma revolução, claro que foi burguesa, não foi uma revolução socialista, o ambiente acadêmico do México mantinha eles ligados nessa ideia de que se devia fazer uma revolução, se devia partir para um rompimento com o imperialismo e portanto, com o capitalismo. E, mais do que isso, eles... Eu elenco alguns motivos das dificuldades que eles tiveram. Não é só o fato de que eles ficaram tanto tempo afastados do Brasil e em ambientes que mantinham essas ideias revolucionárias, insurrecionais, muito vivas para eles, mas também o fato de que eles tiveram muito sucesso nesses ambientes acadêmicos, onde não havia certas exigências de titulação, por exemplo. E eles nem tiveram tempo de fazer essas coisas, porque tu imagina que viveram um tempo no Chile, trabalhando muito, pesquisando, mas logo tiveram outro exílio, né? E daí chegam num outro lugar para começar um mestrado, um doutorado de novo. Tudo isso é muito complicado, né? Quando não está na tua casa. Então eles não fizeram e não eram exigidos também. Eles orientavam mestrado, orientavam doutorado, trabalhavam em pós-graduação no México e no Chile e não eram exigidos ter essa titulação. Então, eles voltam praticamente sem titulação. Só a Vânia Bambirra faz doutorado porque ela fica pensando nos filhos. Olha, eu tenho filhos, eu tenho que fazer doutorado. No Brasil, isso aí vai ser necessário para mim. Então, só ela faz inclusive, ela termina o doutorado, eu acho que é em 81,
que ela volta para lá, defende a tese e volta para o Brasil de novo, né? Porque ela volta definitivamente em 80 e eu acho que ela volta para defender a tese e volta em 81 de novo para o Brasil. Mas eles tiveram assim também outros percalços. Eles responderam ao chamado do Brizola, quando eles estavam exilados, para fazer o encontro de Lisboa com os socialistas do Mário Soares. E eles escrevem a Carta de Lisboa, o Teotônio e a Vânia, sobretudo, ajudam a escrever a Carta de Lisboa, que é um chamado aos socialistas brasileiros. E acabam se filiando ao PDT. E no Brasil, essas coisas já estão modificando. Está sendo criado o PT, o MDB ou o PMDB depois, né, também tem uma grande força da esquerda brasileira. O Fernando Henrique está se candidatando ao Senado em 78, enquanto eles ainda estão no exílio. Então, assim, é um atraso atrás de outro atraso que eles vivem, né? Então, acho que é isso também que faz com que eles tenham tanta dificuldade nesse processo de reinserção na realidade brasileira. A sua avaliação é a de que, de certa forma, esses percalços todos, essas coincidências, todos os aspectos contingentes explicam ou justificam, de alguma maneira, esse relativo esquecimento, ou a sua avaliação é a de que eles foram injustiçados, no fim das contas? Eu acho que tem as duas coisas, porque eu acho que todos esses percalços são muito problemáticos, né? Mas a questão da injustiça não é bem, eu acho que não dá para colocar bem nesses termos de injustiçados. É que, como tu mesmo falaste, caiu o Muro de Berlim, o socialismo real foi extremamente questionado, né? As revelações das atrocidades do socialismo, elas caíram como uma bomba sobre esse espectro político. Então, as teses marxistas elas foram interditadas. Eu comecei aqui hoje te contando que os meus bons professores, eram marxistas. No final dos anos 80 e dos anos 90, esses mesmos professores marxistas eles estavam recomendando a leitura do Foucault, recomendando a leitura de teses relativistas. Não vou dizer que eles estavam recomendando Fukuyama, porque não, né? Porque nós somos historiadores, mas esses mesmos professores estavam trabalhando com outras temáticas que não fossem a temática propriamente do social, ou achando que essas questões, esses estudos sobre a luta de classes, sobre a revolução, sobre os problemas do capitalismo e da economia não eram tão importantes quanto estudar comportamentos, quanto estudar as mentalidades. Então, quer dizer, eles chegaram, não é que eles foram injustiçados, mas eles chegaram com teses marxistas e socialistas. E, como eu digo no livro, eles se negaram a pensar de outro modo, ou a aceitar a conciliação, aceitar a crise do paradigma da modernidade, a crise do paradigma da totalidade, da razão. Eles se negaram a isso numa realidade acadêmica onde realmente assim eu tinha alunos nos anos 90 que tinham um carimbo. A gente brinca que era um carimbo, mas eles realmente faziam uma marca nos textos. Lá nas universidades, a gente tem, né, um lugar onde se tira xerox, fotocópias, e acho que paulista fala xerox. Xerox. E daí esses alunos colocavam um carimbo dizendo texto marxista.
Tipo, aquele texto não era para ler. Então, a gente teve uma interdição ao marxismo nos anos 90, no Brasil. No Brasil, eu acho que em alguns outros lugares da América Latina, mas, sobretudo, no Brasil, né, com essa crise dos paradigmas, a crise do socialismo, a crise do marxismo. E, por isso, então, eles realmente não conseguem espaço. Eu contei do episódio em que a Vânia Bambirra, depois de ter escrito tantos livros, de ter sido tão importante para os estudos de história da América Latina, ela perde o concurso na UF para um jovem, e na entrevista que ela me deu, ela disse assim: que o meu português já não era tão bom. Eu acho que o meu português já não era tão bom. Não é isso. Para aquela banca, provavelmente, ela era um dinossauro, ela era pré-histórica, porque ela provavelmente falou lá na prova dela de luta de classes, falou de dependência, falou de para romper a dependência só saindo do sistema capitalista, porque o sistema capitalista se desenvolve de modo desigual e combinado. Então, ela veio com todas as teses marxistas no momento que o marxismo estava sendo arrastado junto com a escória socialista. Quando hoje a gente já tem uma outra realidade na universidade brasileira, sobretudo nas humanidades, em que há uma tolerância maior com o marxismo, uma nova leitura do marxismo, entendendo que ele não é a União Soviética, mas, naquele momento, era. Ou seja, eles, em vários momentos, esses 4 intelectuais foram pegos no contrapé da história, né? Eles estiveram em lugares errados ou em tempos errados diversas vezes, né? Trajetória intelectual interrompida, deslocamento e um retorno, principalmente, no momento em que aquele pensamento deles já não se colocava mais. Mas você já mencionou algumas vezes o possível resgate da teoria da dependência, um estudo diferente do que se fazia naquele período, e no seu livro você termina com essa sinalização também. E eu queria que a gente terminasse essa nossa conversa justamente por aí. De que forma você vê essa teoria da dependência poder voltar com algum caráter explicativo para os tempos atuais? Eu acho que o meu objetivo não foi nem resgatar a teoria da dependência, porque, como eu digo no livro, eles cometeram muitos erros metodológicos, muitos equívocos empíricos também. Os instrumentos hoje de pesquisa e de metodologia são muito mais sofisticados. Então, eu acho que trata-se de fazer uma crítica consistente àquela, não à teoria da dependência propriamente dita, mas a pontos em que eles não tinham nem condições de acertar, né? Mas o que eu quis resgatar não foi a teoria da dependência propriamente dita, mas a existência de debates dentro da sociedade brasileira e latino-americana que persistem, que são debates que ainda hoje nós podemos fazer, que são debates sobre a aliança de classes, que são debates sobre a nossa estrutura, a estrutura social dos países latino-americanos, a questão da desigualdade, a questão da própria democracia, que foram feitos naquela época, onde eles disputaram um lado desse debate e foram vencidos, esquecidos, omitidos. Então, mostrar também que sempre, a cada tempo, nós teríamos disputas teóricas que não são vazias, que não são simplesmente retórica, porque, quando eu estava na faculdade, todos os professores davam um livro, davam para a gente ler em todas as matérias, seja na Idade Média, na história moderna, contemporânea. Eles davam um livro do Dobb, do Suisse, que se chamava Transição do Feudalismo para o Capitalismo.
para que a gente pudesse entender a transição do feudalismo para o capitalismo. E o Dobb e o Sweezy se dividiam entre os que achavam que existiam aspectos externos que tinha derrubado o feudalismo e o outro aspectos internos que tinham derrubado o... E a gente dizia assim, essa discussão é do sexo dos anjos, essa é uma discussão retórica, porque, afinal, foram ambos os aspectos que derrubaram o feudalismo e que fizeram transitar para uma sociedade capitalista. Então, a gente tem um pouco a ideia de que esses debates são debates retóricos, que são discussões vazias, mas não são. A gente tem que prestar atenção para os debates intelectuais. Eu acho que o Brasil anda muito com os pés quando anda. Agora nós estamos um pouco parados, né? Falando do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, e em todos os aspectos, mas o Brasil, quando anda com os pés e muito sem a cabeça. Isso é a frase do Werneck Viana, tá? Que eu vou ter que dar o crédito para ele. Embora nem tudo eu concorde com ele, mas é uma frase do Werneck Viana num seminário que eu fui. O Brasil anda com os pés, anda muito com os pés e sem a cabeça. E eu acho que a gente tem que dar voz para os debates intelectuais. A gente tem que permitir que eles aflorem na nossa sociedade. E, infelizmente, os nossos intelectuais, até há pouco tempo, nossos acadêmicos, estudiosos de ciências sociais, política, história, economia, direito, né, ciências sociais aplicadas e outras, eles estavam muito encastelados nas suas torres de marfim. E ainda estão. Nós temos um processo de profissionalização das ciências humanas, sociais e humanidades muito de cooptação. Eu falo um pouco isso no meu livro, mas, de qualquer maneira, os nossos jovens assim, eles querem muito fazer a carreira. Mas eu acho que a gente tem que dar importância para esses debates, porque esses debates é que vão nos apontar caminhos. Não um caminho polarizado, esse ou aquele, como foi nessa época, e que se mostrou que um ficou omitido e esquecido pela história. Mas, então, assim, não foi para resgatar a teoria da dependência, foi para resgatar o debate, a ideia de que existem debates na sociedade brasileira, na sociedade latino-americana, que a gente tem que prestar atenção a eles e conseguir não adotar um lado, mas entender o que está acontecendo e tentar até convergir. E que há possibilidade de convergência, muitas vezes, e até de pactos, né, entre esses diversos atores que debatem o que está acontecendo no Brasil de um ponto de vista um pouco mais teórico e que parece abstrato a todos. Obrigado, professora. Foi um prazer conversar com você. O jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.